Olá, o Câmara Entrevista de hoje é com o Tenente Coronel Sérgio Alex Leidner Medina, que assumiu o comando do 6º Regimento de Polícia Montada, o 6º RPMON, da Brigada Militar em julho de 2016. Olá, comandante, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor chegou a Bagé em julho de 2016, né? Vindo da região metropolitana de Porto Alegre. E como é que está sendo a sua adaptação? O perfil de crimes dessas duas regiões são bem diferentes, né? Então, como é que o senhor lida com isso? Como é que está a sua adaptação aqui em Bagé? Bom, olá então, muito obrigado pelo convite, né? Especialmente a comunidade bagiense, onde efetivamente é a sede do 6º Regimento de Polícia Montada. Eu sou egresso, então, do Comando de Policiamento da Capital, em Porto Alegre, fica junto da Secretaria de Segurança Pública, e com a minha promoção fui classificado aqui no 6º Regimento. Lá eu exerci uma atividade diferente daqui, porque lá eu era chefe da subseção de correição e presidente do Conselho de Disciplina, ou seja, eu estava muito mais ligado a atividades de justiça e verificação de condutas de policiais quando estes, por uma situação ou outra, né, estavam sob investigação. E então, aqui em Bagé, eu retornei para aquilo que já tinha sido um passado meu, que é comandante de unidade operacional, né? E há uma grande diferenciação do que eu fazia lá do que eu faço aqui. E as peculiaridades de Porto Alegre são bem distintas e bem diferentes, não só de Bagé, mas toda essa região da campanha. Tanto que assim é que o comando da corporação, por uma necessidade operacional, se viu obrigado a alocar recursos humanos e materiais do interior do estado para fazer um reforço em Porto Alegre, bem como contar com a Força Nacional de Segurança, porque estávamos efetivamente numa situação conflitante lá. Bagé, nós como o Estado em si também temos uma grande dificuldade em recursos humanos, né, porque uma quantidade enorme de policiais está indo para a reserva, mas mesmo assim eu digo que conseguimos ainda, né, ter bons resultados. Eu acho que uma população relativamente satisfeita, eu não posso dizer completamente satisfeita, porque toda pessoa gostaria de ter um policial na sua esquina, na frente do seu comércio, na frente do banco, e isso é impossível, né? No passado, quando a corporação tinha aproximadamente 30 mil pessoas, já não era comum, era mais fácil ver o policial a pé, né? Agora, com uma defasagem muito grande que nós temos, isso se torna inviável. O policiamento ele tem que ser dinâmico, e o dinamismo se faz através de viaturas rádio-patrulha, né? Que sejam as motos ou as viaturas normais de policiamento 4 rodas. E é dessa maneira que nós implementamos a atividade de policiamento. Quer seja atividade de policiamento só no patrulhamento ou na realização de operações. E quais são os principais obstáculos que o senhor tem enfrentado? Eu acho assim, é um obstáculo relacionado à legislação. Porque eu lhes digo uma coisa, falando principalmente do Rio Grande do Sul, nós temos excelentes policiais, tanto da Brigada Militar, quanto da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, né? Todos os órgãos ligados à segurança que exercem atividade de polícia, dentro das suas jurisdições, dentro das suas competências legais, são excelentes policiais e executam suas atribuições com muito sacrifício. Por que eu estou dizendo isso, sendo da Brigada? Porque em vários momentos uma corporação apoia a outra. Então, no Brasil, aí eu já vou avançar, são as instituições de maior desconfiança, assim como as Forças Armadas, né? O Exército é um dos que mais tem a confiança da população quando fazem pesquisas. E as polícias, efetivamente, são aqueles que, não interessa o recurso colocado à disposição, nós trabalhamos. Nós não nos negamos a trabalhar. Fazemos da melhor maneira possível dentro daquilo que nós temos. Então, as nossas dificuldades são ligadas principalmente à legislação. Por quê? Inúmeros indivíduos, quando são presos por qualquer uma destas polícias, se permanecessem presos, é óbvio que eles não estariam delinquindo novamente. Evitariam muitos problemas. Exatamente. Então, acontece muitas polícias prenderem, repreenderem e continuarem prendendo as mesmas pessoas.
Então, enquanto a legislação não for modificada, nós estaremos sempre tendo esse grande problema. E mesmo aqueles que estão com a tornozeleira eletrônica, eles continuam incidindo no crime. O que a gente tem visto muito também é a questão da Lei Maria da Penha, né, que tem sido muito tratada a violência contra a mulher, esse trabalho do combate à violência contra a mulher. A gente tem visto muito alguns homens que estão com aquela questão da medida protetiva, né, as mulheres têm a medida protetiva e ainda assim são assassinadas, né, pelos ex-companheiros, porque não tem como, a legislação não prevê um controle, não tem um policial 24 horas ao lado daquela mulher para controlar isso. Então, mas o que a gente percebe que o senhor vem falando, essa questão da falha da legislação realmente, né? É muito complicada. Até falando sobre essa questão da violência contra a mulher, né? Porque muitos homens entendem que a mulher é uma possessão dele. Então, é um bem como se fosse um veículo, como se fosse uma carteira, como se fosse um objeto para ele. E quando o relacionamento se desfaz e muitos deles verificam que ela está num novo relacionamento, que a vida continua, então, efetivamente, nessas situações, às vezes que eles usam mais a violência. Então, quando a mulher já está com a medida protetiva, existe o afastamento dele do lar, e muitas vezes ela ainda sofre violência, inclusive com a perda da sua vida, né? Porque nós não estamos tendo a capacidade de efetivamente não permitir que este indivíduo, geralmente é violento, porque já está sob essas questões da Maria da Penha e ela com a medida protetiva, nós não estamos conseguindo efetivamente afastá-lo totalmente do convívio daquelas mulheres em que elas estão sendo submetidas a uma agressão física ou psicológica, né? Realmente. E existe um tipo de crime que é muito específico aqui da nossa região, né, que é o crime do objeato. E a Brigada realiza um importante trabalho, tanto de prevenção quanto no combate a esse crime. Como é que o senhor vê os resultados desde que assumiu aqui, assim, nessa questão do objeato? Bom, o objeato é uma preocupação não só nossa aqui, mas de todo o governo do estado, porque o agronegócio é que efetivamente está alavancando o estado e o país. Então, toda deficiência no agronegócio abala a economia do município, do estado e do país. Então, nós possuímos patrulhas rurais, temos serviços de inteligência permanentemente, nós temos um contato com o WhatsApp, isso é criado em todos os municípios, não só em Bagé, em que os produtores têm um contato imediato com as guarnições da brigada, em que quando eles verificam um veículo transitando em situação suspeita ou pessoas em situação suspeita, é informado e de imediato nós tentamos atuar. Nós tivemos uma pequena dificuldade no transcorrer do mês principalmente de janeiro, mas de dezembro até fevereiro, com a nossa ida de um efetivo para a Operação Golfinho, que já retornou. Mas mesmo com a saída desse pessoal, nós tínhamos... era sistêmico, em algumas oportunidades nós recebíamos muito mais horas essas, outras não, contingenciamento do Estado, né? Nós estamos com uma dificuldade muito grande econômica, mas nós conseguimos efetivamente diminuir o abigeato. Então agora, com o apoio desse pessoal que retornou da Operação Golfinho, com certeza nós vamos conseguir desempenhar melhor essa atividade do abigeato, porque não é só a questão do combate efetivamente ao animal subtraído, mas ao comércio ilegal e irregular desta carne abatida de maneira em que a sua sanidade é dificultosa em se verificar e que pode causar problemas de saúde grave à população. Então, são dois campos distintos. Evitar-se que haja a subtração do animal e que esta carne que tenha sido subtraída, ela não esteja sendo comercializada. Então, em decorrência disso, nós temos uma operação assim ser que ela é desenvolvida com vários órgãos, né, do município. E não só na questão estadual e municipal, mas inclusive com órgãos federais. Então participa a Secretaria de Agricultura, a Prefeitura Municipal com várias das suas secretarias, a Brigada, os bombeiros, já visto que agora eles estão se separando da Brigada, que éramos uma única instituição. Agora há pouco até tivemos uma operação forte, né, nessa questão do combate ao comércio ilegal de carnes. Exatamente, já estamos planejando mais duas agora. Ontem tinha uma reunião até com um encarregado nosso, né, que está mais ligado ali, com o subcomandante,
E até nós estamos por fazer uma análise, porque recebemos uma documentação do Estado, não lembro se é Santa Catarina, Paraná, muito interessante, em que nós vamos reunir várias entidades ligadas à fiscalização, para ver se podemos adaptar e até adotar aqui nos nossos municípios, para que consigamos efetivamente ter uma maior abrangência no combate ao abigeato. Então nós realizamos atividades preventivas, né? quer seja na questão do policiamento no combate ao abigeato, e quer seja na atividade de busca, né, de carne que tenha sido comercializada clandestinamente. E uma outra questão, a gente falando também sobre legislação, né, sobre tipo de crime, a questão da lei seca, né? Depois que a lei seca foi instituída, essa questão das baladas seguras que têm sido feitas bem efetivamente, assim, né, com bastante força na cidade, o senhor percebe que diminuiu o número de acidentes de trânsito causados por embriaguez? Com certeza, diminuiu muito. Né? E a nossa intenção também é cada vez mais intensificarmos essas atuações. Né? Temos datas específicas, inclusive até para vocês saberem, até o Exército também participa conosco, né? Na pessoa do General Hertz, que disponibiliza o efetivo deles, claro, com algumas missões relacionadas, né, ao Exército, mas é uma força pública também que está participando, tem a preocupação de bem servir a comunidade. E é isso que nós estamos fazendo. Então, as operações dessas barreiras, dessas operações relacionadas à lei seca, ela tem surtido efeito, nós temos diminuído muito os acidentes, né? E espero que cada vez mais diminuamos, porque na verdade isso é mais a conscientização das pessoas. Né? As pessoas têm que ter a consciência de que ao ingerir bebida alcoólica, ela corre um risco de se envolver em um acidente e em algumas situações pode ser um acidente até fatal, né? Para os seus entes que se encontram no veículo ou para outras pessoas. Então nós temos que ter a consciência a sua vida e a dos outros. Nós temos que ter a consciência que nós estamos numa comunidade, numa democracia, nós temos nossos direitos, mas nós temos nossos deveres, nossas obrigações. E nós temos que ser conscientes disso. Nós não podemos colocar só no Estado, como ente federal, estadual ou municipal, a obrigação de exercer todo o papel que o Estado tem obrigação. Nós, como cidadãos, nós também devemos ter essa capacidade de nos policiarmos e de efetivamente sermos um cidadão completo. E não só um cidadão que só quer direitos. Nós temos que ser um cidadão completo e exercendo os nossos deveres também. Até porque tem essa questão, né, das vezes, vou avisar que tem balada segura. Na verdade, você está botando em risco até a tua própria vida, né? Porque aquela pessoa que seria pega ali na balada segura, que não teve a consciência de beber e não dirigir, pode ser que vai causar um acidente que pode estar envolvido, né? Exatamente. E não é só na questão da balada segura, porque algum criminoso também poderia passar por uma dessas barreiras na balada segura e se desviar. Então ele pode estar conduzindo armas, ele pode estar conduzindo drogas ilícitas. Então, toda vez que alguém resolve informar onde está acontecendo, ela está prestando um desserviço à comunidade. E quem sabe um desserviço para si mesmo. Porque um criminoso que porventura pudesse ser identificado e preso e armas e produtos de furto, roubo recuperados, ele pode estar, esta pessoa que poderia estar sendo presa, no futuro poderá cometer um crime contra esta, efetivamente, pessoa que deu esta informação de maneira que não deveria ter sido feita. Com certeza. E a gente percebe também que o perfil do crime em Bagé, ele mudou bastante, né? De 2015 para 2016, o número de homicídios foi muito grande. Chegou quase, talvez ao dobro, aumentou quase o dobro, né? E, além disso, muitas execuções também têm sido apontadas durante as investigações. Na sua percepção, por que mudou o perfil dos tipos de crime aqui da cidade? A questão da droga. Então, assim, o que está acontecendo no país? Infelizmente, a droga, ela está presente em todos os ambientes. Quer seja na classe média, classe rica, classe pobre. Ou seja, ela permeou todas as questões sociais e ela se encontra presente em todos. E o que acontece na questão do crime relacionado à droga? Não existe um serviço de proteção ao crédito
daquele criminoso ligado à droga, em que porventura não fez o pagamento daquilo que consumiu ou não prestou conta do produto que ele deveria ter comercializado. O SPC deles, efetivamente, ele perde a vida nisto. Né? Então, o que tem acontecido muito é o acerto de contas relacionado à droga. Então, até acho muito estranho, né, que cabeças pensantes, né, importantes no país entendam que há necessidade da liberação da droga. Isto, na minha concepção, no meu ponto de vista, seria uma coisa ilógica. Porque se ela estando proibida, já temos uma situação de caos, eu não entendo que a liberação vai melhorar isso. Muito pelo contrário, se liberar, mais pessoas vão fazer o uso da droga, mais pessoas estarão transitando drogadas nas vias, mais pessoas perderão a percepção de cidadão, de realidade, do certo e do errado, e cometerão inúmeros crimes. Então, na verdade, os nossos homicídios que aconteceram foram relacionados à droga. Que é aquelas brigas ou de facções para tomar um ponto, ou porque efetivamente aquele que acabou perdendo a vida não honrou, né, digamos entre parênteses, um compromisso que tinha com alguém relacionado à droga. Tivemos um episódio relativamente novo na cidade, né, que foi a rebelião no Presídio Regional de Bagé, né? E como é que a Brigada vê esse episódio? Vocês também participaram, né, lá no controle dessa rebelião. E por que será que ela aconteceu, que não é um episódio comum na nossa cidade? Bom, sobre a questão da rebelião, eu gostaria de não falar muito, até porque as pessoas que têm maior capacidade e responsabilidade em falar sobre ele é o pessoal da SUSEP. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o nosso presídio até era relativamente calmo. Por algumas questões que eles entenderam que alguns direitos deles estavam sendo cerceados, resolveram se sublevar. E alguns com muito mais veemência que acabaram destruindo o presídio. Né? Eu ainda não visitei, mas vi umas fotos, eles destruíram completamente o patrimônio público. Né? E isso até, quando eu falo na questão da legislação, eu digo o seguinte, destruir um patrimônio público, tá, mas e quem é que paga isso? Tem que ser o preso que fez isso. De uma maneira ou outra, era ele que tem que fazer, porque ele está destruindo um patrimônio que, com grande dificuldade, se ergueu, com grande dificuldade, se mantém. Então, aquele que destrói o bem público, ele tem a obrigação de ressarcir o Estado. Então, estes presidiários deveriam fazer. É questão de legislação, né? Eu acho que nós somos muito paternalistas com criminosos, com todos aqueles que não estão indo ao encontro à lei, se deem encontro à legislação. Então, essa questão da rebelião, no tempo que eu estive aqui, realmente foi a primeira, foi um fato que eu entendo que foi anômalo, esperamos que não mais aconteça, né? Sabemos que vai ser um valor muito alto para a recuperação e já se está tendo prejuízo, já vista que como diminuiu a capacidade, né? Então outros presos têm que ser conduzidos para outros presídios em outros municípios e que às vezes até causa algum problema para a família, porque quem cumpre a pena é o preso e não a família que tem que ser prejudicada. Né? Então, daqui a pouco uma visita, que é importante as visitas para que eles se sintam acolhidos pela família, se torna, dependendo da situação, inviável pela distância a ser percorrida, porque tem pessoas idosas, tem mulheres com crianças recém-nascidas que se torna penoroso, né? E automaticamente este preso, ele se torna uma pessoa mais revoltada. Enquanto aqui em Bagé a rebelião foi uma novidade, né, um fato que a gente espera que não volte a se repetir, no Brasil está acontecendo em vários presídios, né? Agora mesmo em Porto Alegre pegaram um túnel, né, que estava sendo feito para o pessoal fugir. O que o senhor pensa dessa questão da superlotação dos presídios? Qual seria uma solução viável? A construção de mais presídios, a educação? Qual o senhor acha que seria o caminho mais fácil, assim, para resolver esse que é um problema da nossa sociedade? Eu acho que é o seguinte, a sociedade em si, principalmente aqueles que têm o poder de determinar, demandar que inicie-se com o governo federal, nós ficamos muito reféns das vontades, muitas vezes, dos municípios. Porque os municípios são consultados se eles têm interesse ou não de presídio. A maior parte dos municípios não querem presídio. Então já se perdeu a oportunidade de se ter presídio aqui porque ninguém quer.
Então, é uma questão de segurança nacional. O governo federal tem que fazer um estudo, fazer uma análise e verificar onde efetivamente tem que ser criados os presídios. E criar, independente da vontade do Estado ou do município. Porque é uma questão de segurança nacional, não é uma segurança só do município, não. A situação está que é a segurança nacional. Nós temos que tomar a providência. É a construção de mais presídios? É a construção de mais presídios. Mas não presídios da maneira que existem alguns, muito grandes, que é muito difícil fazer o controle, e principalmente que o preso esteja cerceado dentro da cela e não circulando dentro do presídio, administrando, digamos assim, algumas alas, porque isso é muito complicado. O Estado acaba não tendo, detendo, na verdade, o poder e o comando de presídios muito grandes. Isso eu estou falando a nível nacional. Então, no meu entendimento, deveria se criar mais presídios, mas com capacidades menores, né? Penitenciárias também, com capacidades também menores, para que não exista muitos presos, quer sejam provisórios ou cumprindo pena, nesses ambientes, porque se torna muito mais fácil que haja esse tipo de rebelião. Mas há uma necessidade do investimento maciço nisso. E os estados não têm capacidade de arcar com isso. Então, a obrigação seria da União. Porque a questão de segurança não é só do Estado. Porque um Estado que tem problemas de segurança, automaticamente vai ter um problema de turismo. Haverá um problema econômico, porque um turista não vai querer para um Estado que está combalido com um problema de segurança, ele vai buscar outro Estado. Então, aquele Estado que não tem uma economia forte acaba sendo prejudicado. Então, a União tem que entrar nisso. A questão de todas as polícias, na verdade, deveria ser coordenado pela União. Os Estados seriam, digamos, o segundo nessa escala, né? Mas a União, ela teria a obrigação de efetivamente alcançar recursos, e até faz, diga-se de passagem, né? Nós mesmos em Bagé recebemos muitos recursos advindos do poder federal, além dos advindos do poder municipal, né? Então isso a gente até não pode criticar muito, mas há necessidade de investimento nos presídios. Mas isto é uma situação que deveria assim, combater o resultado, não a causa. Porque o criminoso incidiu no crime, tá? Mas o que foi que levou ele lá? É a falta de trabalho, a falta de educação, a desestruturação do lar, o abuso no lar. Então, isso tudo teria que ser verificado. Até porque nós misturamos o criminoso com quem cometeu um crime no mesmo presídio, na mesma penitenciária. Ou seja, o criminoso é o profissional. Ele furta constantemente, ele rouba constantemente, ele pratica homicídio constantemente, na questão do latrocínio também. E quem cometeu um crime, qualquer um de nós, numa situação anômala, pode acontecer, mas nós não somos profissionais disto. Aconteceu. Então nós teremos que responder pelos nossos atos e cumprir a pena que a justiça determinar. Mas nós não podemos ficarmos numa situação de cerceamento de liberdade junto com esses que são os peritos especialistas na prática do crime. E sobre as câmeras de vídeo monitoramento, né? Como é que é o trabalho da brigada? Bom, assim, nós temos as câmeras de monitoramento no Esquadrão e mais umas câmeras de monitoramento no GGI, Gabinete de Gestão Integrada. Elas nos ajudam muito, principalmente até as que estão instaladas no GGI, haja vista que elas cobrem a área central. E é um local em que efetivamente nós estamos sofrendo aqui em Bagé, né? Muitos dos crimes cometidos são na área central. Então, ela tem nos ajudado muito nessa questão. E, inclusive, até tem um pessoal da brigada que vai para a reserva e nós estamos tentando que eles retornem para, efetivamente, nós termos um policiamento nas câmaras, nos dois locais, 24 horas por dia. Então, estamos fazendo tratativas com o comando do CRPO, que fica em Santana do Livramento, fornecendo os nomes desses que têm interesse para que efetivamente consigamos que esse pessoal que foi para a reserva retorne e trabalhe nas câmaras de monitoramento, porque ela cobre onde nós não temos um policial, porque nós não temos como ter fixo, mas elas conseguem, né, efetivamente, usando a tecnologia, bons resultados. E sabemos, né, que o desemprego tem aumentado, a situação econômica do país é complicada. Isso costuma ter relação com o aumento de roubo e furto, né? O senhor percebeu alguma mudança nesses índices em Bagé?
Nós tivemos maior foi o pedestre. A questão relacionada a furto e roubo a pedestres, efetivamente foi o que, na nossa concepção, aumentou mais. Ou seja, a questão do desemprego não afetou em demasia o cometimento de outros crimes. E a gente conversava, né, o senhor já citou anteriormente a questão do efetivo, né? A gente tem o número ideal e recentemente alguns policiais também foram para Porto Alegre, né? Isso reduziu um pouco o efetivo. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês fazem para compensar essa ausência do número necessário de pessoas para a brigada realizar um trabalho? Bom, até de Bagé nós não tivemos a saída de muitas pessoas. Somando no regimento, 6 foram para Porto Alegre. Mas, em contrapartida, eu recebi um aporte de hora extra muito grande do comando da Brigada Militar, né? Ou seja, não será percebida a falta desse pessoal, porque as horas extras efetivamente compensarão. Então, neste momento, eu não posso dizer que houve um prejuízo para a comunidade de Bagé ou dos outros municípios que perderam, né? Que foi Dom Pedrito e Lavras do Sul. E a Brigada Militar também realiza importantes trabalhos sociais, né? Como a Brigada Mirim e o PROERD, justamente nessa questão do trabalho do combate às drogas, né? Que deve começar lá na infância. Então, nos conte um pouco sobre esses trabalhos. Assim, o programa PROERD e o programa PM Mirim, eles efetivamente buscam, o PROERD busca o afastamento da criança das tentativas de violência e do consumo de drogas ilícitas, quer seja a bebida alcoólica, o cigarro ou as drogas, as drogas lícitas, né? Porque é o cigarro e a bebida alcoólica, e as ilícitas, que são todos os entorpecentes. Então nós tentamos incutir, né, lançar uma sementinha na cabeça dessa criança, da importância dela se afastar disso, se afastar da violência e ser um multiplicador desse pensamento junto a todos aqueles que a cercam. E eu acho que tem dado muito resultado. As crianças que a gente conversa, elas acham extremamente importante, gostam de estar presente. As escolas querem muito, né? No transcorrer da semana, eu já recebi o pedido de 11 escolas que querem que nós coloquemos este programa nela. E o PM Mirim já incute, além um pouco disso, não tanto porque o viés é diferente, mas aquela conscientização do futuro cidadão, do respeito à autoridade, do respeito aos pais, da disciplina, de iniciar a preparação como efetivamente um cidadão que logo ali adiante ele será na sua plenitude quando entrará no mercado de trabalho, né? Então ele terá muitas mais responsabilidades, mas sempre respeitando todos os adultos e seus familiares. Inclusive até existem situações que quando eles têm que sair pelo período já tendo passado no PM Mirim, muitos choram pela questão de não poder mais participar, né? Isso é até muito comovente, porque eles gostam disso. E até digo uma coisa, nós estamos numa sociedade em que a nossa Constituição nos alcança inúmeros direitos, não nos obriga a ter nenhum dever. E nós temos que ter já em casa o dever de dizer não. Porque amar é dizer não. Dizer sim a vida toda não é amar, é simplesmente para não ter problema. Porque quando um de nós, pais, dizemos não para um filho, aquele não para ele sofre. Mas nós que dizemos não também sofremos. Mas nós temos a obrigação de dizer não de vez em quando. Então, o PM Mirim e o PROERD são programas em que continuarão sendo executados. Até temos uma parceria com a Prefeitura Municipal, inclusive estive na Prefeitura semana passada, o prefeito não pôde me atender, mas eu fui atendido por um assessor, em que efetivamente será nos repassado algumas questões para a logística, né, da implementação desses programas, para que efetivamente eles não se exauram, que eles não terminem. Porque nós, como instituição Brigada Militar, nós temos dificuldades de recursos, né? E nós precisamos muito da comunidade. E muitos integrantes da comunidade nos apoiam.
né, com brindes, com lanches para as crianças, ou seja, eles sabem desta importância e sabem da nossa dificuldade, porque o corpo de integrantes do PROERD e do PMMIRIM são muito qualificados. Então, o recurso humano nós temos, às vezes nós temos a dificuldade nos materiais. Eu já vi depoimentos, por exemplo, de crianças que o pai ou a mãe pararam de fumar porque a criança foi para o PROERD e depois chegou e relatando, né, para o pai e para a mãe o malefício do cigarro. Então, acho que isso deve ser o gratificante do trabalho que vocês realizam, né? Com certeza, quando uma criança ela conseguiu absorver aquele ensinamento e divulgar, difundir para os seus entes e eles conseguirem até mudar uma situação na família, é muito importante isso, né? Então, assim, ó, nós queremos fortalecer mais a questão do PROERD, inclusive até conseguimos uma viatura nova, com 15 mil quilômetros, é nova, para que efetivamente tenham condições de deslocarem para as escolas, levar equipamento, levar material e desempenharem de uma melhor maneira. Então, dentro daquilo que é possível, nós estamos tentando atender essa questão do projeto. Até temos um projeto de deslocar do GGI, que é junto à Prefeitura, para o Esquadrão, né? Temos o projeto de fazer uma reforma ampla lá, ter uma sala muito bem estruturada, banheiro feminino e masculino para as crianças, uma área para eles fazerem lanche também, em decorrência do PMMIRIM, né? Ou seja, queremos dar uma estrutura melhor para todas essas crianças que participam desses nossos programas. E estamos encerrando a nossa entrevista, então não sei se o senhor gostaria de fazer alguma consideração final aos nossos telespectadores? Eu acho que aos nossos telespectadores de Bagé e da nossa região, eu lhes digo que vocês não têm uma polícia perfeita, porque não existe polícia perfeita, não existe pessoas perfeitas, não existem instituições perfeitas. Mas vocês têm polícias, eu falo a Brigada Militar especificamente, que efetivamente buscam a perfeição. Nós buscamos trabalharmos com o material que estiver disponível da melhor maneira para que consigamos efetivamente ajudarmos as comunidades. Nós somos a única instituição em que, para qualquer mazela da sociedade, para qualquer problema, nós somos chamados. Qualquer, não é só relacionado ao crime, aos problemas sociais, ao problema de ambulância, problema de saúde, tudo que é tipo de problema, a primeira entidade que correm é a Brigada. E aí, muitas vezes, nós temos a condição de atender, ou então nós buscamos os órgãos que efetivamente têm este dever e a gente tem conseguido. Então, eu digo assim, ó, a Brigada não é perfeita e não o será, mas nós buscamos a perfeição. E assim como as outras polícias, né? Eu não tenho autonomia, não tenho autoridade para falar das outras, mas a Polícia Civil ela tem prestado enormes serviços à comunidade. Né, eles têm prendido, têm participado de operações, algumas nós participamos conjuntamente, outras eles fazem as operações deles lá, e tudo isso é o quê? Em prol da comunidade. Né? A Polícia Federal também tem atuado muito, nós atuamos até na apreensão de uma quantidade enorme de produtos que estão vindo de maneira irregular de outro país. Ou seja, os órgãos policiais, eles estão ativos, eles estão buscando resultados, mas muitas vezes nós temos nosso trabalho prejudicado pela legislação existente, em que as pessoas que são presas cometendo vários tipos de crime, quase que imediatamente são soltos e eles voltam a delinquir, e isso causa um trabalho dobrado. Porque nós temos que estar atuando constantemente naquelas pessoas que já deveriam estar cerceadas da liberdade. Ou seja, teríamos que estar fazendo outra atividade e continuamos prendendo os mesmos sempre. Todos os órgãos policiais. Muito obrigado, comandante, por aceitar o nosso convite. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação na página da TV Câmara Bagé no Facebook.